Bom dia e bem-vindos ao seminário sobre a segurança e estabilidade, o papel da juventude na prevenção ao extremismo em África. O meu nome é doutora Daisy Muibo e eu sou a professora adjunta dos estudos de segurança do Africa Center e eu sou encarregue do portfólio de terrorismo e extremismo violento. Nós vamos falar sobre as abordagens estratégicas para o papel da juventude na prevenção ao extremismo violento em África. Temos também os tópicos da estabilidade dos jovens e a violência política em geral. Antes de apresentar os nossos painelistas, vou convidar o Coronel Hampton para fazer algumas palavras de introdução. Muito obrigado, doutora Muibo. Boa tarde ou bom dia e muito obrigado por dedicarem este tempo para estarem aqui conosco neste programa importante. Como a doutora Muibo disse, eu sou o Coronel Lionel Hampton e eu dirijo os estudos africanos no Africa Center. Nós temos o nosso 25º aniversário. O Africa Center foi estabelecido pelo Congresso em 1999 para estudar questões da segurança relacionadas com a África e serve como fórum e troca de ideias para realizarmos o nosso mandato do nosso Congresso. Temos a declaração de missão para expandirmos o entendimento e termos uma plataforma para o diálogo, estabelecer parcerias e arranjar ou catalisar soluções. Nós temos 3 pilares. Temos a sessão de assuntos académicos com seminários, workshops e tal como o que estão aqui a realizar. E depois temos a parte das comunicações. Se não são familiarizados com o nosso website, africacenter.org, eu aconselho-os a procurar matérias. Temos matérias em inglês, português, francês, outras línguas, e nós temos também infográficos, spotlights, matérias de destaque. A terceira sessão da nossa organização é os assuntos dos nossos antigos alunos. Eles mantêm essas parcerias de que mencionei. E é com prazer ver tantos antigos alunos a participar neste seminário. E eu acredito que a nossa rede de antigos alunos é realmente a grande força do Africa Center e mantém-nos relevantes e concentrados em questões de segurança que são mais importantes para a África. É aí que reside o nosso valor. Nós abordamos as questões que são de valor para os nossos parceiros africanos. É com prazer que temos este webinar. Em agosto temos um dia da juventude e temos um webinar dedicado às questões dos jovens em África e eles têm que ter o nosso reconhecimento. Falamos sobre as oportunidades que vão surgindo. Nós temos uma parceria com os nossos colegas, com o nosso colega Zishikovic Family Foundation, e agora com prazer vê-lo. Encontramos-nos pela última vez na Zâmbia. A doutora Amebo e doutora Daisy, muito obrigado por estar aqui a conduzir este webinar. Obrigado. Muito obrigado, diretor interino Hampton. Vamos falar sobre algumas regras práticas para este seminário. O objetivo é examinar como participar efetivamente ou atuar ativamente com os jovens para prevenir o extremismo violento em África, contribuir para a estabilidade e desenvolvimento do continente
e discutir a violência extremista em geral. Nós temos o Sr. Ivor Ishikowitz, que é o fundador da Ishikowitz Family Foundation, que vai falar sobre os resultados do inquérito que foi realizado. E durante a sua apresentação, eu vou também coordenar os outros painelistas, a senhora Phyllis Moema, a senhora Cristiana Lecce e o senhor Mataru Mokhtar, que vão falar sobre precisamente esses tópicos da prevenção do extremismo violento em África. Agora quero passar a palavra ao Sr. Ivor Ishikowitz, é fundador da Ishikowitz Family Foundation. É uma organização sul-africana dedicada a promover os princípios de uma cidadania ativa através da preservação da herança ao legado africano. Em 2020, essa fundação realizou o maior inquérito junto da juventude que cobriu 14 países e incluiu 4.000 jovens. A publicação foi em setembro e ele vai falar sobre os resultados do inquérito de 2024 da Fundação. Agora vou passar a palavra ao Sr. Ishikowitz. Tem a palavra e vai haver um vídeo que vamos passar antes das suas observações. Até 2030, dentro de 8 anos, os africanos constituirão 42% dos jovens. Então, são os jovens que precisam de ser ouvidos. Esse inquérito auscultou milhares de jovens no continente. Há vários jovens que planeiam emigrar para a África do Sul porque parece ser um destino atrativo. Há muitos jovens perderam os seus empregos durante a pandemia e neste momento o continente tem que se tornar um melhor lugar. O inquérito que foi realizado pela Fundação é o mais atualizado do mundo e mostra as aspirações dos jovens. Os responsáveis das políticas em África e em todo o mundo precisam de ouvir as vozes dos jovens e saber como investir no continente e como aproveitar o poder que essa geração representa. Nós vamos ajudar a mostrar esse ponto de vista e falar sobre os desafios que os jovens enfrentam. Eles não podem atuar sozinhos, têm autoconfiança, mas têm que realizar o seu destino. Vemos uma população jovem que percebe que pode fazer a sua própria realidade. Bom dia a todos. É muito cedo ainda em algumas partes do mundo, mas aqui temos um dia solarento, maravilhoso aqui na África do Sul e é um grande prazer ter a oportunidade de falar-lhes a todos sobre a edição de 2024 do inquérito dos jovens africanos que estamos a divulgar, informação que foi embargada até agora, mas uma vez publicado até setembro podem consultar. Nós temos informações relacionadas especificamente sobre a segurança e terrorismo e, o que é mais importante, estão relacionados com um dos mais importantes fatores no continente africano. Antes de falar disso, vou falar sobre o inquérito. Começamos há 4 anos e, francamente, por razões egoístas, eu comecei a viajar pelo mundo e eu realmente apercebi-me dos problemas existentes em África e
Disseram-me ao viajar pelo mundo a conseguir saber coisas sobre a África durante esses 5 anos que eu desconhecia. E a minha percepção e entendimento daquilo que era a África e a percepção das pessoas que tomam decisões sobre a África, que fazem investimentos em África, estavam completamente diversas. E eu quis ver as oportunidades que a África tinha, com uma atitude positiva, com os jovens olhando para o seu futuro, e também vi uma África completamente invisível. Mas houve uma altura em que eu me perguntei se estava certo. Quando fizemos uma terceira edição do inquérito, eu estava com um certo ceticismo. Uma das questões é: há mesmo um grupo pan-africano? Temos a África Austral, a África, que é, por exemplo, que é tão diferente, tão diversa. E foi óbvio imediatamente que havia uma juventude africana como um todo, mas eu estava a pensar que estava certo e todas as outras pessoas estavam erradas. Para mim, este é um continente extremamente dinâmico e está cheio de positivismo e esperança. Muitos aqui neste webinar podem sentir que eu estou a pregar ao Papa, mas nós queremos utilizar estes dados agora científicos e divulgar ao resto do mundo. E para que estejamos num lugar diferente, em circunstâncias diferentes. O que fizemos com o inquérito, a cada 4 anos fazemos um inquérito ou um levantamento de vários países. Começamos com 10 e acrescentamos mais, mas chegamos a 16 e, e fizemos entrevistas, 5 a 6 mil entrevistas diretas, cara a cara com indivíduos, e não foram apenas simples entrevistas que podem ser vistas no Facebook, mas sim fizemos realmente entrevistas científicas que cobrem questões económicas, políticas, etc., até o consumo dos meios de comunicação e, e tratamos também com percepção e profundidade essas questões. Em África, as percepções por vezes tornam-se realidade. A demografia foi 50% a 50% entre homens e jovens, mulheres e rapazes. E nós também tentamos comprovar tudo. Podem ver esses dados com alta confiança, porque tudo faz sentido. Portanto, um dos aspectos chaves que surge desse levantamento é que paz e estabilidade no continente está no cerne de tudo. Se tiver um continente pacífico e estável, o continente se torne um catalista para o investimento e os investidores locais mantêm seu dinheiro no continente, os investidores do exterior são encorajados a investir no continente, em África, e a prosperidade segue. E parte do desafio que temos é este: a paz e segurança, portanto, é algo que temos cobrido muito. Um dos meus trabalhos é na área de defesa e aeroespaço e defesa do continente. África do Sul é o que eu chamo de um acidente da história. A África do Sul, como sabem, está ativamente envolvido no, numa luta extrema para
e foca-se em agir como proxy para os Estados Unidos e a Europa numa guerra de proxy contra a Rússia. Isso foi no passado, os russos, os cubanos, o que serviam como proxies para os Estados Unidos, e os Estados Unidos se veem como tinha grandes embargos contra a África do Sul, tinha guerra em Angola, ah, e vários países envolvidos lá. E, então, quando Nelson Mandela surgiu em 94, ele enfrentou essa enorme indústria bélica e disseram vamos eliminar essa indústria, disse absolutamente não, vamos manter a indústria de defesa e aeroespacial, é importantíssimo mantê-lo e vamos assegurar que os países africanos possam defender as suas democracias. Todos acharam que ele estava errado, mas não, ele estava certo. E se vamos passar por experiências revolucionárias, nós aprendemos a nos defender. E eu acabei nessa indústria completamente aleatoriamente, mas reconheço que essa realidade, aqui nós nos encontramos em 2024, no continente, com grandes conflitos e desafios na área de segurança, contudo, temos muitos governos que estão a começar a prestar atenção nessas situações. Agora, temos que ver a ponta até o qual a população africana está a compreender que a segurança no continente é fundamental para o crescimento no futuro e a estabilidade. Até recentemente, a- cada país estava tão isolado que poucos tinham a consciência do que estava se passando em todo o continente para ver e entender que defesa e segurança e estabilidade era uma questão realmente importante que afetava a todos. Ah, e ah, Contanto que o país estivesse estável, não olhavam para os outros países, mas a estabilidade política é identificado com a grande parte dos respondentes como a questão mais importante ou em segundo lugar de importância para o crescimento do país. E também está na mente de todos o perigo de pandemias, mas a estabilidade política está em primeiro lugar ao ver da população e 22% responderam nos levantamentos a dizer que era o fator mais importante e identificaram não só como um resultado identificado no contexto dos das no contexto dos demais fatores. Um momento. Agora tenho o controle da apresentação. Então, uma grande porcentagem dos jovens que foram questionados entendem que a estabilidade política é uma grande preocupação. É interessante ver essa mistura. A Etiópia, Camarões, 35%, 31%. Côte d'Ivoire constantemente surge com um número grande nesse sentido. O que o levantamento tem nos dito tem nos dado uma perspectiva do futuro. No último levantamento, o Gabon tinha um alto nível de preocupação. Sabemos o que está se passando no Gabão. Mesma situação como no Quênia. E é interessante, países como Namíbia, que parecem estar estáveis, constantemente recorrem com os números bastante elevados. Estamos a ver que esses números estão a nos informar sobre o que está a acontecer
no terreno, como uma bola de cristal do que poderia acontecer no continente no futuro. Então, quando conversamos com os respondentes quanto ao que eles veem como a prioridade, o enfoque para o progresso, obviamente, corrupção surge como um dos fatores mais importantes no levantamento. A criação de empregos é importantíssimo, mas lá os 5 mais importantes, o que surge sempre é o alcance de paz e estabilidade como um dos 5 mais importantes fatores. Em 2020, 13% responderam conforme essa conclusão. O enfoque tem sido universal nesse sentido por parte dos países africanos. Há muito debate quanto a por que o número tem abaixado nos últimos anos, à medida que tem aumentado o número de conflitos. Agora, país por país, nós verificamos que países como a Costa do Marfim, com grandes números, que não automaticamente se relacionam ao que está acontecendo no terreno, é interessante notar que a África do Sul, quando foi realizado esse levantamento, logo antes das eleições, em março, e eu espero que haja números muito mais elevados, mas os números não são tão altos, 10%. Quênia, onde esperávamos, sabemos o que está acontecendo lá. Ruanda, embora estejam, parece que estão felizes com o trabalho do governo na área de paz e estabilidade, mas existe este conflito com o Congo, que é visto como um fator muito importante para a população, apesar do fato que eles acham que o governo está a lidar muito bem com essa crise. Essa é uma das questões mais importantes, a meu ver. Os jovens africanos com os quais estamos a conversar veem a prioridade quanto à paz e segurança. E a maneira com qual eles veem a reação dos seus governos também é um fator importante. Se estão a levar essa questão a sério ou não. 57% daqueles que foram questionados acharam que manifestaram dissatisfação quanto à atitude do governo na área de paz e segurança. Há uma percepção, portanto, de uma falta de ação nessa área. Há todo também um debate em volta da democracia, do futuro da democracia em África e como isso relaciona-se à paz e segurança. Eu sempre me interessei muito em entender qual o apetite para a democracia no continente africano. Eles podem dizer isso é ridículo, como se fala do apetite para a democracia quando todo o continente está a lutar para atingir um sistema democrático. Agora, a democracia, o estilo ocidental, é o estilo de governo certo para o continente? Precisamos saber se os jovens africanos veem a democracia como o sistema correto para eles, o sistema adequado. Em 2022, 75% daqueles que foram no levantamento, que responderam ao levantamento, disseram que sim. E em 2024, esse número foi reduzido dramaticamente para 69%. O que e mais importante, quando perguntamos se uma democracia tipo ocidental seria um estilo adequado para a democracia ou se o estilo de democracia africano seria melhor,
Os números disseram que em 2022, 54% acreditaram que um estilo ou uma democracia ocidental seria melhor. Em 2024, todos estão a começar a dizer, não, talvez precisemos repensar essa questão da democracia e imaginar qual estilo de democracia seria melhor para a África e se não deveríamos incorporar um estilo mais africano de democracia, e se não deveríamos imaginar esse estilo mais africano. Ah, nós vemos também muitos jovens que acreditam que um sistema democrático ah, não sempre resolve os problemas do continente. Muitos dizem que só a autocracia é que resolve. Now, one of the key issues Uma das grandes questões são números demográficos que apoiam o protesto civil ou pacífico, ou se apoiam o conceito de protestos não pacíficos para a transformação política. Essa é um grupo, um coorte de africanos que nunca sofreram o colonialismo e que nunca conviveram com o apartheid. São jovens africanos que veem os seus países como uma superpotência e não como algo negativo, que estão preparados para votar e para protestar, para reivindicar os seus direitos. O que me preocupa é que é uma grande porcentagem dos que foram questionados estão preparados a apoiar protestos violentos para que haja transformação no continente. Isso é alarmante. Que estão preparados a fazer isso. É alarmante porque todo o conceito de protesto violento é absolutamente a ser considerado. Esses números não são insignificativos. Agora, a porcentagem mais baixa encontra-se no Ruanda. Sabemos da realidade da Ruanda. Sabemos que um sistema autocrático e que precisa-se sempre retestar os números que surgem na Ruanda, mas que a população, um grande número deles nesse país acreditam que é justificável o protesto não pacífico. E preocupa-me muito que 75% dos quenianos também acreditam nisso. E Costa do Marfim tem um grande número também que acredita assim, e isso é preocupante. Novamente, estas cifras são alarmantes. Em 2020, 16% dos inquiridos admitiram participar em manifestações políticas. Agora, este slide vem com uma advertência. Eu acredito que muitas das pessoas que participaram em protestos não querem admitir isso, mas vão encontrar números baixos. Mas o que é alarmante para mim e interessante é que de 16% em 2020 até 21% em 2024, houve uma demonstração que comprovou absolutamente, as pessoas não estão apenas a dizer que vão
votar com os seus pés, isto é, protestando, mas que isso é uma realidade. Aqui neste slide, vão ver, em 2022, 61% dos inquiridos especificamente desaprovaram o conceito. Em 2024, o número dobrou, de 22% viram o governo militar como alternativa para um governo democrático, e realmente é uma coisa muito óbvia. Nos casos em que falharam as democracias, os jovens em África estão a dizer: nós estamos preparados para desistir da democracia a favor de governos militares e fazer esse teste, porque nós acreditamos que merecemos isso. Olhando para o futuro de uma perspectiva ocidental, sobre aquilo que pode acontecer em África, tem havido mais golpes de Estado e imaginamos que cada governo ocidental tenta prevenir isso. Não quero que isso aconteça, mas estamos a ouvir os jovens africanos que dizem: nós queremos prosperidade, queremos ter oportunidades, temos que combater a corrupção, criação de empregos, e se os governos democraticamente eleitos não conseguem fazer isso, nós queremos ver uma alternativa e podemos fazer a mesma coisa sob um regime militar. E todos os líderes políticos africanos, se não ouvirem o que esses jovens estão a dizer, poderão enfrentar claras consequências. A estabilidade política hoje é uma realidade que afeta as vidas de muitas pessoas devido às insurgências que ocorrem no continente devido ao terrorismo, que está a tornar-se muito real nas vidas de todas as pessoas, praticamente. Olhando para essas cifras, em 2020, 3% das pessoas com quem falamos conheciam alguém que foi abordado por um grupo terrorista para recrutamento, etc. Ninguém consideraria, às vezes, em 2024, 13% das pessoas com quem falamos tinha tido algum contacto indireto através de um recrutador ou a própria organização terrorista. Quando perguntamos quantas pessoas conheciam alguém que apoiava algum grupo terrorista ou estava envolvido em alguma insurgência autocrática, 15%, por exemplo, que é muito baixo. Depois, mais alarmante, o recrutamento direto passou a 9% das pessoas com quem falamos. Se considerarmos isso no contexto daquilo que se está a passar no continente africano hoje, trata-se de algo a que temos que prestar atenção. Essas organizações não estão apenas a recrutar para penetrar o terrorismo em África, estão a recrutar para perpetrar terror no mundo inteiro. E em África temos que prestar atenção a isso, e os governos ocidentais têm que prestar atenção para lidar com as realidades que se apresentam. Mais uma vez, é interessante. 51%. 53%, um número relativamente alto de pessoas estão a dizer que o terrorismo, a insurgência, os conflitos armados estão a afetar as suas vidas e restringem os seus movimentos. Em 2024, na África moderna, se deveria ser uma percentagem diferente, 51%.
Uma das outras coisas a que prestamos atenção é como comunicamos com este grupo demográfico. E qualquer pessoa que opera num ambiente de segurança sabe que os conflitos com insurgentes não envolvem apenas armas, mas sim o uso da informação. E o uso da informação em África pretende ganhar os corações e as mentes das pessoas. As ideologias são uma prioridade muito grande e têm que ser tidas em conta. Os jovens africanos conhecem e compreendem as questões das fake news, das notícias falsas, e eles compreendem muito bem a manipulação da informação. 78%, 75% a 78% compreende que as fake news são um problema. Compreendem também que as organizações terroristas e utilizam essas fake news para fazer recrutamento. E temos aqui uma estatística de 70% a 72%. Até que ponto os jovens entendem ou compreendem o perigo das fake news, e quer-se assegurar que tenhamos uma ferramenta para lidar com essas questões no futuro. Este slide demonstra uma visão que temos de país para país, analisando questões em vários países. Eu falei com jovens sobre conflitos e há muitos pormenores, mas podem ver como os jovens que estão preocupados sobre o que se está a passar em seu torno. E essas coisas têm um impacto nas suas vidas todos os dias. E às vezes impedem-nos de tomar decisões sobre imigração, está a inibi-los quanto a tomar decisões sobre investimentos, por exemplo, está a inibi-los em vários aspectos. Desculpe, temos apenas mais 2 minutos. A segurança interna e a segurança no continente. Temos aqui estatísticas interessantes. Há uma percentagem relativamente alta de pessoas que reagem à maneira como os seus governos atuam. Temos aqui os números de 46% em 2020 até 42%. A satisfação das pessoas, a percepção das pessoas que não estão a reagir ou a preocupar-se com ou a lidar com os problemas internos, e isso mostra algo de errado. Este slide, para mim, representa uma das maiores preocupações no inquérito de 2024. 25% das pessoas inquiridas disseram que, de alguma forma, foram vítimas de crimes nos últimos 5 anos. E, novamente, Ruanda está sempre em última posição, menor, porque parece estar a lidar eficazmente contra o crime. Na África do Sul, 26%, na Tanzânia, também um número alto, 45%. Aqui em todo o continente há todo um debate que se deve fazer, muito importante. Para lidarmos com a eliminação do crime, com penalidades e punição, que temos que tornar isso eficaz. Uma grande percentagem das pessoas inquiridas não acreditam que as penalidades funcionam. Uma grande proporção acha que
O crime é uma parte aceitável da sociedade e isso leva a sérias consequências. Então, uma das conclusões principais desse estudo, em primeiro lugar, a paz e a segurança continuam a ser algo de grande preocupação para os jovens africanos e para o futuro do continente africano. A democracia e a estabilidade política até um grande ponto, embora seja identificada como uma forma preferencial de regime, começa-se a ver uma contestação contra isso. E se as formas ocidentais de democracia não estão certas, então qual será a forma certa e como vamos começar a fazer isso? E claro que o terrorismo é de grande preocupação. Os governos ocidentais começaram a aceitar que a África é um alfobre para o terrorismo. É a partir daí que são formados e atuam grupos terroristas e estão a prejudicar o desenvolvimento e há, portanto, uma grande tensão. Temos que prestar atenção a esse aspecto. E claro que a segurança interna e porque há investimentos a serem feitos nos países e nós vamos ver grandes níveis de migração que são de preocupação para o mundo, apesar do facto de eu estar muito otimista quanto ao futuro do continente africano e termos concluído a edição de 2024 desse estudo, estou otimista quanto ao continente. Paz, segurança, terrorismo e estabilidade interna continuam a ser uma das questões principais que tem que estar na agenda global, não apenas na agenda africana. Eu agradeço-lhes, há muitas informações a analisar, já ultrapassei o meu tempo, acredito, mas depois continuaremos o debate. Muito obrigado, foi uma análise muito informadora, há muito que podemos aprender com os resultados desse inquérito. Não se esqueçam de utilizar a função de chat para fazer perguntas. E agora eu gostaria de passar a palavra aos oradores do painel. Temos sorte de ter conosco hoje a senhora Phyllis Muema, que é a diretora executiva do Kenya Community Support Center, uma organização governamental que trabalha na área de extremismo violento e a senhora Muema, trabalha nessa área, tem 9 anos de experiência organizando projetos para os sobreviventes e também trabalha com vários grupos dentro da sociedade civil. Temos depois o senhor Mokhtar, que trabalha também na área de luta contra o extremismo violento e trabalha no West Africa Center for Counter-Extremism e ele lida com a radicalização e as estratégias e políticas internacionais nesse aspecto. E por último, e não menos importante, temos o senhor Achelet Christian Leckie, que é um perito da Local Youth Corner dos Camarões com 16 anos de experiência e ele foi nomeado embaixador da juventude da União Africana de 2022 a 2024. No seu país serviu como diretor executivo da Local Youth Corner nos Camarões. E eles vão falar sobre mais detalhes sobre as suas experiências e realizações. Como temos pouco tempo, eu não vou dar mais detalhes para dar-lhes tempo para tomar a palavra os nossos oradores agora. Do any of these insights of how the youth
dessas ideias de como os jovens veem os desafios do continente, as prioridades para o progresso, opiniões sobre estabilidade, as atitudes dos jovens quanto a segurança em África. Isso reflete o seu trabalho em suas instituições, os seus países, e como essas experiências têm afetado o seu trabalho. Phyllis Moema, quais são as ideias da senhora? Yeah, thank you very much. Sim, Good muito afternoon, obrigada good morning. e boa tarde, bom It's good dia. afternoon in Kenya. Aqui And é thank you boa so much, tarde. Africa Center, Muito obrigado for organizing this à Africa webinar. Center por It's very organizar timely, esse even as we are webinar. planning to commemorate É the International Day of Youth. muito That as practitioners we begin to look at importante the role of esse youth in nosso preventing violent assunto. extremism. E é um 100%, excelente trabalho que estão a I fazer agree with the para a findings prevenção of do this extremismo study. violento. Eu concordo com as As conclusões do estudo. the results were being Os presented, I thought resultados foram this is clearly the apresentados picture for what's e going on eu in Kenya. apresentei I am e sure most of you have eu followed concluí last 1 month exatamente the o que está a activities in Kenya, acontecer no and Quênia. the fact that youth E have definitely done especialmente what the dado o survey fato has que decided to come out and os raise their jovens voice estão a se to the manifestar political class who e have been como looking at the uma youth classe badge política importante, as a threat e to estamos a self-development opportunity. verificar esse grande If you look at the Kenyan aumento dos population, you números realize de that jovens out como of the 53 oportunidade e million não como Kenyans, ameaça. 60% are youth. 60% da nossa And população out of that 60%, são 70% jovens. are unemployed. Destes, They are 70% são underemployed, and they desempregados even ou lack political subempregados spaces to participate in e governance. não gozam de Uh, espaços the políticos para se political class in Kenya manifestarem. looks at that as a A threat classe política no and Quênia very vê busy isso como planning uma how to catch, ameaça e this, estão this growing number of youth vendo instead como of utilizing that podem opportunity. ah, So that esmagar demography esse for Kenya grande is a número threat, de and I jovens, agree that ao contrário youth de would rather oferecer find oportunidades. non-peaceful E approaches muitos in order to deles, muitos demonstrate desses jovens estão a when they are buscar seeking for abordagens não democracy. pacíficas para The seus question of protestos. E é um institutional problema, factors, I am very much fatores aligned to the institucionais domestic que safety and precisamos a security. considerar quanto The à reality in segurança Kenya is that the doméstica. police have actually been E rated as the poorest a security agencies polícia amongst the security sector é agencies muito in the mal country. vista no país, Not just because of corruption, não but só because por of the causa high da record of corrupção, the human rights mas violations and the way the devido police às suas perceive, violações de the direitos young civis people and the number e of young people who are actually devido ao facing número police de brutality jovens on an que everyday estão sujeitos à basis. brutalidade nas So I mãos da totally agree with polícia that. diariamente. Eu And I concordo com know essas we have conclusões already have some e programs that sei he has que recommended existem and trying to build programas the trust que foram deficit recomendados that is para really high, and we a, need to have very high a, que trust between law possamos ter enforcement and citizens mais in confiança political violence to be entre as reduced. agências policiais e a But if we are população. othering each other, the youth E look at the os state as the other, jovens, and the state looks enquanto at the veem youth o as the other. That Estado como othering is o actually our biggest outro, challenge in algo Kenya. So I totally alheio, agree. And I will um, allow my other panelists to speak to that. isso, Then I hope I will have o the sistema opportunity to não even pode speak funcionar. more about E the vamos, meus takeaways. Thank you so colegas, much. espero que falem mais sobre Absolutely, we'll isso. come Muito back to obrigada. you. Sim, How about you, voltaremos Mr. à senhora. Mukhtar? O senhor What are Mutaru, your thoughts? quais são qual a sua posição? Thank you very much. Muito obrigado. And good morning, good E bom afternoon to dia, everyone. boa tarde Thank you para to the todos. Africa Center for Agradeço organizing this ao Africa webinar. Center por I was organizar very, esse very webinar. excited Estou because muito this animado, relates já directly to the que area that isso se I am relaciona engaging on diretamente a à very área em regular que basis. eu And trabalho no dia a dia. Forgive me the E pronunciation of perdoe-me the name quanto of à pronúncia the do nome organization, da organização, Itowi, Family Foundation. a Very, very thankful for the Fundação opportunity to be part Familiar, of this. que faz I think parte the study, desse the diálogo. Africa Youth Survey, it's O, very, very o, comprehensive.
o inquérito o levantamento de juvenil africano é muito importante e revela muita informação importante sobre os sentimentos dos jovens africanos. E muitas das suas conclusões são bastante similares às nossas conclusões. Eu sou muito mais focado na realidade da África Ocidental e os jovens que se encontram lá. Eu vejo que há muitas vulnerabilidades que os jovens enfrentam que não são adequadamente vistos e abordados pelo Estado. Há muita falta de satisfação quanto às instituições do Estado. Eles são descontentes com as agências policiais, com a governação. O apoio, portanto, pela democracia tem se reduzido, não de maneira muito significativa, mas tem ocorrido. E enquanto é visto como algo positivo, a democracia está a diminuir o apoio pelo mesmo. Temos o Afrobarômetro, que o inquérito Afrobarômetro que demonstra todas essas mudanças em pensamento. E isso deveria ser a plataforma para a oportunidade de responder essas questões de vulnerabilidade, mas infelizmente não estamos a verificar isso. Falamos sobre o fato de que os protestos representam oportunidade para o Estado atender essas reivindicações, mas o Estado não está a aproveitar-se dessa oportunidade, eles estão a reagir de maneira a esmagar as reivindicações e não atendê-las. De maneira mais ampla, os grupos extremistas entendem que melhor os jovens do que o próprio Estado as entendem. E entendem melhor as suas motivações, os seus desejos. Isso é uma situação muito perigosa. E precisamos, então, examinar melhor esse problema das organizações extremistas a recrutar os jovens. Há muito extremismo violento em Mali, Burkina Faso e em outros países. E há muitos jovens que estão envolvidos como perpetradores, como também vítimas. E precisamos focar-nos nessas vulnerabilidades e os fatores que tornam-os vulneráveis ao recrutamento. Isso não foi propriamente abordado pelos atores do Estado. Eu vou parando por aqui e deixar que os meus colegas intervenham. Antes de passarmos para a sessão de perguntas e respostas, muito obrigada. Deixo agora passar a palavra para o Christian Leckie. Muito obrigado. É um grande prazer encontrar-me aqui. Agradeço ao Africa Center. É uma grande honra fazer parte desse diálogo. É interessante, quando o doutor estava a falar, ele notou muitos aspectos importantes do relatório. Como jovem que trabalhou muito nessa área, vejo que as pessoas estão a falar sobre os jovens africanos. Será que é do mesmo continente em que vivo? Nós precisamos de mudança. O relatório está a dizer que os jovens africanos estão a criar as suas próprias soluções. É interessante esse reflexo. E estamos num momento em que há muito investimento em ver por que os jovens estão a fazer parte desses grupos de extremistas violentos. A maioria dos jovens que querem a paz, que não querem criar problemas,
Why do we eles face the same problems like them, but do not carry out? perguntam, This is the question we should be asking, because we continuously make young nós people to be seen as continuamente perpetrators fazemos com que os or jovens sejam victims. It as sounds very vítimas nice, I ou must os say, but perpetradores, it is what is not ending the cycle of mas violence in our não continent. We have a examinamos continent of young people who are profundamente essas responding to questões. drivers of Temos peace, muitos violent jovens extremism, que estão a security, responder terrorism, aos motores innovative desses ways which problemas de, they have de little support violência e behind. terrorismo, Look at the mas entrepreneurship que não sector today. têm Young people are creating o jobs, apoio por parte responding dos to issues estados. of lack of Eles querem employment and all this. empregos, These are the perspectives. eles Today we estão talk a about our protestar governments, contra a falta seeing young de people as emprego. troublemakers for not valorizing young Muitos people. dos I think governos that's not veem the eles case. como I think they are intentionally a not causa de looking at problemas, how they mas were não é before. isso. Many of the Eles não leaders that we have estão today a were ver, kids. os nossos They became líderes não president at their young age, as young se people. tornaram They líderes know how quando important young jovens. people are. Eles If not, reconhecem a why did they come to importância us dos to mobilize us jovens. to commit E political violence? These are the issues. essas são as So I think questões. the bigger challenge is not Então, just o young maior people. desafio não They é are the governments somente os themselves. jovens. We need to Eles train formam o them, we need to governo. equip them Precisamos on how capacitá-los, to deal with equipá-los, young people and como even in chaotic lidar times. com os seus Look at the jovens. protests we've had across the Veja os continent protestos recently. que Who are ocorreram those no who started continente. the violence? Quem os It provocou? came mostly from security sector Foi actors. mais Some dos heads of state will atores take do 2 setor de weeks to segurança. respond to their people. E I think that our leaders and governments os need nossos more líderes, os capacity nossos on governos how to be able precisam to de mais interact capacidade and no, work with young no people in times sentido like de this. interagir As com os an African youth jovens. growing in a country Como where jovem we've africano, lived violent extremism for a long time and working on the eu field and in the verifico que Chad Basin temos region, convivido I com can tell you we have a extremismo huge violento já há opportunity muito to tempo. leverage on Temos uma grande intergenerational learning oportunidade de to ensure that we can be able to alavancar a create safe, secure, and aprendizagem prosperous communities. para Because garantir que sometimes we tenhamos think it's about comunidades taking the seguras e old way. prósperas. That's not the case. Não é Or it's about a taking the young people seguir o away. caminho That's not the case. antigo. Não How é we isso. work together Como to vamos solve these colaborar challenges that we are para seeing with abordar young esse people as desafio? a part of the government. And this is the Depois reflection. eu queria The refletir second thing which I want sobre to reflect on and to close a is todo the whole esse conversation of the debate added value of sobre investing in a young people who work for peace and o, to prevent violent extremism. o So investimento many nos businesses, I'm very honored to see that jovens. the Muitas foundation empresas who dão a is ver the CEO, que the chairman, o is the diretor da famous empresa leader. é, é How does presidente de every empresa. $1 that E you o invest retorno in young people desse of peace, investimento, there's a cada possibility dólar jogos é possível um retorno how de 5 business dos investing países in young veem esse people is fenômeno not do putting investimento nos money or jovens. their resources into E waste, isso but não putting é these a resources in a gastar os place where recursos, even mas those who do são a businesses colocar can os make seus profit, recursos and at the same em time algo we are building a lucrativo. society E where também, young ao people mesmo see tempo, themselves estamos a as criar valued, uma as sociedade em que os jovens se responsible, veem as equal partners, valorizados, and parceiros respecting iguais their e elders and adults respeitados to build a continent para which will be a collaborative. construção So, do I mean, for my continente initial em que reflections, eles possam I was coming colaborar. from this perspective Eu to estava a vir say dessa the key perspectiva reflection for the para continent is dizer let's que not o forget que our é roots, chave para o but ensure continente that é não collaboratively esquecer as we can nossas be able to raízes, respond mas to violent a extremism, security issues responder a facing our questões de continent. Thank you very segurança much. conjuntamente. Thank you so Muito much for obrigado. that excellent response. Appreciate hearing from Muito all of obrigado you. por essa Now resposta I'm gonna excelente. switch around the order Muito a obrigada a little bit and have todos. our Vou panelists mudar a respond. So ordem let's das first start with apresentações. Mokhtar. Agora vamos começar We heard a então lot com o from the Sr. presentation Mokhtar. Ouvimos about how na youth apresentação are responding sobre about como being os contacted to be jovens recruited estavam a or being responder aos aware of folks contactos who que have been recebem already para recruited serem by crime recrutados organizations. ou aqueles que já foram Given recrutados por your experience organizações de of peace, extremismo may violento. you share E your insights into dada how a and why youth vossa seek peace perícia, and mobilize people? And as pode we do falar so, mais may you sobre o very briefly recrutamento e share with our mobilização audience the role that de your jovens organization is e playing to pode either highlight the role of youth in também violent extremist pode falar prevention sobre or o prevention papel of que acha safeguarding que os violent jovens extremism. podem ter na Again, prevenção do we thank extremismo you for your violento, responses o consecutively que so that we can faz get a to sua other people. organização. Então, vamos depois esperar pelos comentários Okay, das thank you outras very much. pessoas. Muito obrigado. Yes, there are various ways in which Há violence várias extremism formas recruits sobre young people. os grupos And I want to begin with de extremismo violento recrutarem the second jovens. stage
O espaço cibernético é um espaço amplo para essa comunicação dos grupos extremistas com os jovens, e nós ouvimos falar sobre o papel dos meios de comunicação e da tecnologia em geral, e o extremismo violento. Eles utilizam esses meios para propaganda, projetam uma imagem e criam relevância para eles próprios, para atrair os jovens a esse espaço. E quanto aos jovens e a prevenção de extremismo violento, são utilizadas várias plataformas para o recrutamento deliberado em diferentes áreas da região. Nós temos 23 indivíduos que a partir do Ghana começaram a aderir ao extremismo. Quase todos eles tiveram algum diálogo nas plataformas de redes sociais no processo de radicalização. Então, é nesse ambiente que tem lugar o recrutamento e essa radicalização. Os jovens influenciam outros jovens que são vulneráveis, outros aderem à causa, não porque têm uma decisão deliberada, mas sim porque aderiram a uma rede e às vezes as famílias já estão dentro dessas redes. Essa é a realidade. Há alguns ambientes em que os jovens não têm opções suficientes, senão aderir à causa como eles acham que é legítima, uma causa legítima. E há ambientes em que o recrutamento ou a radicalização é feito em termos da religião. E a partir de 2015 tivemos Boko Haram, ISIS, Al-Qaeda a atuarem, mas houve mudanças significativas em África em termos de radicalização, porque aconteceu a marginalização de grupos étnicos. Temos alguns desses indivíduos que aderem ao extremismo violento porque se sentiram marginalizados devido à sua identidade étnica. E esse tipo de dinâmica de indivíduos a aderirem ao extremismo, vimos situações em que os indivíduos foram forçados a entrar para o extremismo. Temos, por exemplo, o rapto de meninas ou rapazes, e por defeito eles são forçados a ser radicalizados ou a juntar-se ao grupo, não têm outra opção. E essas várias formas são as formas principais em que o recrutamento tem lugar na África Ocidental. Quanto aos indivíduos, há outros que estão a pensar em uma fantasia e individualmente aderem a esses grupos. Já temos estado nesse espaço nos últimos anos, vai fazer 10 anos em novembro, e há várias coisas que acontecem nesses espaços, como na África Ocidental, se podemos atuar é através das comunidades. Temos uma comunidade local, por exemplo, e o grupo demográfico mais numeroso são os jovens, e nós acreditamos que lutar contra o terrorismo não pode ser uma batalha apenas no campo de batalha. Temos que abordar os fatores fundamentais da radicalização.
E esses indivíduos tornam-se radicalizados e perpetram ataques terroristas. Mesmo dentro do mesmo país, as vulnerabilidades são diferentes. A realidade local difere de país para país e muitas vezes os jovens são o alvo e assim como alguns líderes locais. Este webinar fala de abordagens estratégicas para se lidar com este problema na África Ocidental e em África em geral. Vemos medidas de segurança e a percepção. Há certas perspectivas ou percepções dependendo do contexto do país africano e aquilo que nós estamos a fazer em termos de conceber programas de extremismo contra o extremismo violento. Muito obrigada. Agora passamos a palavra à senhora Phyllis Moema. O senhor Mogatar falou bastante sobre a África Ocidental e a senhora pode falar sobre os fatores que leva o extremismo violento a atuar em África e também pode falar sobre o papel da sua organização desempenha para destacar a prevenção do extremismo violento ou evitar que os jovens adiram a esses grupos. Muito obrigado mais uma vez. Eu muito rapidamente vou resumir. Muitos dos fatores já foram descritos e acontecem em todo o continente africano, mas eu queria falar sobre as promessas não cumpridas, as frustrações que os jovens têm, por isso das promessas que lhes são feitas pelos pais, pelos políticos e pelo governo. E no caso do Quênia, os jovens encontram-se em áreas em que a prestação de serviços é muito deficiente e as pessoas têm que caminhar para se deslocarem de um lugar para o outro durante 6 horas. E isso realmente faz as pessoas sentirem-se marginalizadas e politicamente e socialmente. O outro aspecto tem a ver com a educação religiosa. A maioria dos nossos jovens não passam muito tempo a receber educação religiosa. E isso é deixado aos colegas, aos pares e que substituem a religião para eles. Isso é um fator muito importante e muitas das nossas instituições religiosas também não apoiam devidamente os jovens em termos então, eles tornam-se o alvo de religião e ideologias religiosas. E, finalmente, eu só queria falar sobre as oportunidades económicas no Quênia. Isso acontece em termos de etnicidade da classe política. Muitos dos jovens não entendem a questão da etnicidade e a razão porque não têm acesso ao emprego, mesmo que tenham uma alta capacitação para esses empregos. O Quênia tem uma penetração da internet muito alta, 80% de penetração, e esses meios são utilizados para recrutar os jovens também, mas não sei como é que as pessoas conhecem os recrutadores. Na região onde eu moro, nós conhecemos esses recrutadores e nesses espaços físicos e tem havido também famílias que são solidários desses grupos e depois também a questão da corrupção e da
má governação. Os partidos políticos no Quênia são dirigidos por famílias, por políticos, por tribos, e isso contribui para a situação. A minha organização, o Kenya Community Support Center, que é uma organização beneficente do Quênia, concentra-se principalmente na região do país que tem sido afetada já desde há muitos anos pelo extremismo violento. A minha organização foi uma das primeiras a entrar em contacto cara a cara com os agentes de radicalização e a utilizar estratégias. O trabalho que estamos a fazer é reunir os jovens para conversarem, compartilharem as experiências, etc. E a partir daí formulamos programas em torno do policiamento de proximidade ou das comunidades e também a lidar com a questão da confiança, e criamos plataformas para responsabilização em que os membros da comunidade podem fazer as suas queixas e reclamações. E também temos um sistema ou mecanismo de alerta precoce, o que permite às comunidades compartilhar informações sobre atividades e se não têm confiança na polícia. Isso tornou-se uma solução muito popular para combater a violência. E quanto à polícia, tentamos fazer o elo entre a polícia e as populações que parecem muitas vezes não se entenderem uns aos outros. E muitas vezes a questão das questões culturais, as questões culturais têm importância também, e também fazemos parte de um grupo que influencia as políticas. A organização é muito importante para o desenvolvimento do país no combate ao extremismo violento. E nós somos um dos principais países em África que tem a prevenção, uma política, um plano de prevenção da radicalização. E o governo fornece soluções para o combate ao extremismo e com liderança, e é com satisfação que posso dizer que alguns dos programas que nós temos têm tido um papel importante na redução das ameaças terroristas no Quênia. E este ano atingimos valores muito importantes. Quanto ao risco, há pessoas que se reúnem ao nível local e os jovens têm a oportunidade de fazer valer a sua liderança e utilizam a internet, e nós apoiamos-los com pequenos subsídios e com programas de iniciativas económicas, e podemos dizer que temos 20 mil com quem trabalhamos. E várias organizações oferecem-lhes oportunidades. Muito obrigada. Muito obrigado, senhora Moema. Falamos sobre os fatores para o extremismo violento e os recrutadores na África do Leste e Ocidental. E agora a senhora Leca pode falar um pouco mais sobre as respostas ao extremismo, pode destacar algumas das razões porque os atores e de segurança e os jovens têm que colaborar. Por exemplo, no caso dos Camarões, os outros oradores falaram sobre o papel que as suas organizações desempenham para destacar o papel das jovens na prevenção dos grupos
grupos extremistas ou que programas têm para essa prevenção? E esperamos então Thank you so much, perguntas David, também. for this perspective. I was tempted to say, Muito permit me give obrigado por a essa reflection on perspectiva. the previous Queria que question, which is refletisse around sobre a recruitment. There's a model pergunta I call the anterior. empowerment model. Ao That's modelo what que violent eu extremist groups utilizo, use. It works like que é a magic. dos, Young people want to feel like heroes. dos And grupos governments are failing extremistas. to Os valorize the jovens little querem ser that young heróis, people eles do. querem Put se yourself a sentir parent at home. como heróis. Imagine your son, Imagine se daughter, o seu that you país, o seu appreciate filho, a for sua passing filha, exams, and the one that que you don't appreciate. um, What happens? você They need um this battle. So I valoriza ou call it the não empowerment model. valoriza. So in terms of Esse é o security sector modelo. actor, Em it's termos a dos very atores do important setor de conversation because segurança, there's been é a lot of diálogo investment muito on improving importante, porque civilian tem military havido relationship than muito forgetting young people. In importante Africa, em investing in África civilian military relationship investir without talking about em young people, it's a failure relações already. Why? civil-militar é importantíssimo, 75% porque of civilians in African population is made 75% of dos young people. civis, da So população how do we reflect civil em on África são conversations like this jovens. without Como se looking at the heart of those possa who resolver make up esses the community, problemas sem those who, by focar-se the no failure of our cerne states and do, institutions, they are radicalized do and join these fenômeno. groups. So our approach has E been, ver por how do que we que make esses security jovens sector podem ser understand that radicalizados, o que os young atrai people are para credible esses partners, grupos. not just for Nós intelligence gathering, são but to solve the problems parceiros which they are não trying só to no provide colhimento de solutions to. informação, And to mas say our nas approach to solving soluções. does not E a necessitate a abordagem à gun. It solução necessitates não our requer ability to connect uma peer to arma, peer mas a and to go cycle capacidade to de differ to get the result colaborar that we're looking at. para So it's a termos os complementing approach, resultados which is que very important that buscamos. we É have been sharing uma with security abordagem sector actors. complementar I share with you com in qual practical temos terms. partilhado com os atores do 3 years setor de ago, in the segurança. farthest 2 region anos of the country where atrás, we have nos Boko Haram, setores you violentos know, do we nosso launched país, a onde há project Boko called the Haram, SMART project, which nós aimed at using iniciamos innovative projeto que tools and spots to introduz improve ferramentas relationship between security importantes sector para actors melhorar and young as people. relações entre os What atores do happened setor de was segurança e os jovens. communities and security As sector actors comunidades, were nesse inspired caso, that foram it was young inspirados, people que coming eram to talk to jovens them about the que importance for vieram them a to work together, conversar com eles which sobre a means that importância de African youth, colaborar. we as young people, we are taking Nós, the other jovens route. africanos, Rather than waiting tomamos for uma government rota to give us some diferente. Em few vez de grants to do esperar work, que we o are creating governo a nos table, apoie, nós bringing these estamos a sectors criar on the as table to say we can work possibilidades para together. ah, Another virem practical tip, todos à when we were doing mesa, this em work, volta we brought a da sports mesa e component colaborarem. where we brought Nós vigilante introduzimos groups, esse community members, panel youth, componente em que even security sector introduzimos actors a pessoas accusing de them todos os to be Boko Haram. setores Then we use para sports. combater Imagine Boko in a Haram. sports game where a Imagina military official is playing in the uma same team with a situação young em man que who was seen oficial maybe to be militar trouble. está a And in one of the colaborar com games, when these jovem young guys que fought, talvez this siga military captain could not even notice that he was already carrying this young man problemático, in mas euphoria and passam in a joy. colaborar para This que is to isso não say that what aconteça. we are bringing on the table to Estou a dizer resolve que o que this trazemos tension para a that mesa exists, para this resolver essas tensões miscommunication where e maybe it's protecting e a group, you miscomunicação know, is de coming up. e This has been our isso strategy. tem sido a Also, in nossa very practical estratégia. terms, Em we termos also muito realize that práticos, there's nós this também conversation of concluímos que trying há to esse take diálogo people em que out of pegamos as violent pessoas extremism or e to be able to retiramos elas do provide extremismo solutions by violento, ensuring that we buscando train them on soluções livelihood. It para sounds so que nice, but elas who trains possam who? seguir It's very important. In our uma approach, vida we melhor. realize that peer-to-peer approaches are very E para important que and tenham transformative. We acesso ao went into a melhor community when bem-estar. we were about to set up Nós 420 new businesses, penetramos as and we comunidades, realized that the young introduzimos people were empresas open nas to listen comunidades to e us os despite jovens their então se history of being abriam associated a with Boko Haram, colaborar conosco. because it was young E people assim speaking to them. tornou-se uma And they asked situação themselves, em if que you os guys are coming to jovens tell us to be part of the solution, participavam where you e face the same buscavam problems, soluções unemployment, juntamente poverty and conosco everything, and e o you did not take up desemprego arms, it means there's something we have to reduzia-se. learn from you. Então, This é is a algo practical que example. The aprende third do one outro. is the case of Esse também education. é o Our dear caso da sister talked about, educação. you know, Nós quranic falamos education and sobre how a people truly use them. educação antes In the e Far como North a region, educação é we noticed that utilizada. Em children, certas regiões, nós young percebemos girls, are que used for as suicide bombs. jovens são What utilizadas como happened bomba is that suicida. these terrorist O groups que focus on ocorreu? Os empowering grupos young terroristas women and women, empoderavam as something which our jovens communities have failed to do, que as to use them comunidades as an não entry point into fizeram, então community. conseguem To result that, what did we utilizá-los. do?
desse jeito. O que fazemos? Nós temos que informar o setor de segurança que eles precisam focar-se na educação e, como organizações de jovens, criamos escolas e, ao voltarem às escolas, criadas muitas vezes com a colaboração dos jovens, e como jovens, nós percebemos a importância de colaborar com o setor de segurança e já temos muitas crianças que fazem parte desse programa nas áreas de conflito, crianças que são vulneráveis a esses grupos terroristas, mas graças ao acesso à educação foram salvos. Para encerrar, se há uma conversa sobre DDR, o setor de segurança é DIAS, e a sociedade civil e os jovens estão a tornar difícil. Depois de 16 anos a trabalhar na área e no terreno e a criar os programas, eu posso lhes dizer que a nossa experiência de transformar extremismo violento funciona, porque colaboramos com os jovens que querem resolver os problemas que, através da colaboração, colaborar com o setor de segurança e com o setor político. E depois a questão da proteção, quem está a proteger quem? No caso da Nigéria, em termos dos protestos, os jovens estão com medo. Eles acham que o setor de segurança não estão a protegê-los. A minha recomendação é muito importante que investimos muito na segurança dos atores de segurança, dos políticos, para entenderem como lidar com a energia dos jovens. E, por final, criar espaços em que os atores do setor de segurança possam ouvir as testemunhas de como os jovens possam resolver os problemas que eles, em primeiro lugar, não provocaram. Assim, podemos combater o extremismo violento por final. Muito obrigado. Muito obrigada. Essa foi uma intervenção muito importante, muito interessante.